Graça e paz, meus caríssimos irmãos, paz de Deus, shalom. Eu quero hoje tratar um assunto aqui, irmão, a respeito do Evangelho. Muitos leem o Evangelho e não sabem a dificuldade que foi chegar o Evangelho. A palavra Evangelho é boas novas. Qual a dificuldade que tivemos para que o Evangelho chegasse até nós? Isso é muito importante, irmãos. As pessoas às vezes só querem ouvir outras coisas, mas aqueles que se sentirem de ouvir isso, eu vou procurar ser bem breve. Os evangélicos, irmão, os evangelhos foram escritos durante um tempo do domínio romano, o Império Romano. Esse período começou com uma comunidade de várias pequenas cidades por volta do ano 753 antes de Cristo, certo, irmãos? E depois de 500 anos de guerras, tornou-se o poderoso Império Romano, né, que nós sabemos, e seu primeiro imperador chamava-se Caio Júlio César, certo, irmãos? Otaviano Augusto. Caio Júlio César Otaviano Augusto. Augusto foi o título a ele colocado, que um título, né, conferido pelo Senado em 27 antes de Cristo, ok? Depois dele, vários outros imperadores. Nero foi o mais conhecido de todos. Nero foi um homem muito cruel e muito perseguidor da igreja primitiva também, certo, irmãos? Bons irmãos saberem disso. Jesus nasceu durante o Império Romano de César Augusto. Naquela época, o rei da Judéia, que era o Herodes, Herodes e o Magno, né? Sua morte e ressurreição ocorreram durante o reinado de Tibério, a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, no reinado de Tibério, entre 14 a 37 depois de Cristo, ok? A Palestina esteve sob... Bom, aqui eu vou dar um adendo. Palestina foi um nome colocado, salvo erro, por Denomiciano, não é? Que ali era chamado Terra de Canaã. Essa Palestina que fala hoje é um nome que foi colocado pelos romanos já para envergonhar os judeus, ok? Porque eles não queriam, eles não gostavam de judeus, não gostavam, como muitos não gostam até hoje, infelizmente. Coisas que nós não podemos fazer é ser antissemitas, isso é desagradável, e vocês podem perceber, a nação que vai contra Israel sempre toma prejuízo. Israel é um povo escolhido de Deus, ok? Mas vamos lá falar durante essa ocorrência do Evangelho, enfim, esse momento em que o Evangelho esteve praticamente, irmãos, Deus trabalhando ali, né? Que nós sabemos que Jerusalém estava sob o jugo dos romanos 63 a.C. até 135 depois de Cristo, certo, irmãos? A condição social, econômica, irmãos, do primeiro século eram semelhantes à do século atual. Dentro da sociedade pagã e judaica havia uma aristocracia opulenta, irmãos. Muitos aristocratas, né, pessoas que tinham condições, e os pagãos ricos eram os proprietários e políticos. Os judeus ricos eram os sacerdotes e rabinos, né? E a sociedade pagã era composta da classe média, tá, irmãos? Que era a plebe, que chamava baixo clero, né? A plebe, né? Pessoas comuns e pobres, escravos, criminosos. Então, Augustus preparou o mundo para um avivamento literário, que ele queria que as pessoas conhecessem. Então, a literatura clássica foi desenvolvida durante esse tempo. As artes se desenvolveram, floresceram. Olha só, tudo isso porque Deus queria que o evangelho fosse propagado, certo, irmãos? Principalmente a música, a arte dramática. Ainda hoje, Roma é conhecida por uma façanha, ou melhor, por suas façanhas arquitetônicas, como o Panteão, o Coliseu, enfim. Quem já foi em Roma sabe. E outros monumentos admiráveis em termos de construção, ok? Então, irmãos, as línguas se destacavam no mundo romano. Eram 4: latim, certo? Grego, hebraico e aramaico, certo, irmãos?
Havia também muito interesse na ciência, matemática e o meio de se ganhar o sustento naqueles dias era a agricultura e a indústria. É claro que por processo bastante rudimentar, né? O sustento naquela época dependia disso, né? E, e vocês já entendem, né? Que era tudo com muita dificuldade, com muita, enfim, mas era dependia disso, e sem contar da pesca também. As estradas do Império eram realmente excelentes, essas aí eram excelentes. Os romanos as construíam em linha reta, o máximo possível, usavam pontes, viadutos, vales. As estradas foram bem construídas, que algumas estão em uso até hoje, irmãos. Nessa parte eles foram bem caprichados, porque o imperador de vez em quando tinha que ir até ali, claro. A moral, contudo, era muito baixa, ainda que existissem pessoas virtuosas, pessoas que tinham um nível assim de caráter, né? O nível da maioria, o nível ético da maioria em geral era muito baixo. Corrupção no governo, imoralidade sexual e fraude no comércio e superstição religiosa, onde fazia com que a vida do Império Romano revelasse a sua gritante angústia, não é? A sua gritante degradação, dizer assim, né? E revelasse que ela estava totalmente degradada dos valores por consequência da sociedade. O mundo religioso, irmãos, a fé, aquele povo também era confusa, né? A nossa fé, que é o cristianismo, teve um princípio repleto de lutas, mas mesmo assim cresceu, dominou o Império Romano, certo, irmãos? E nós podemos destacar algumas religiões da época, em que antes do cristianismo dominar de uma forma ou de outra, houve um domínio do cristianismo. Nós sabemos que hoje existe um cristianismo paganizado, porém nós temos que lembrar que no princípio não era assim, certo, irmãos? O animismo era uma religião muito conhecida e primitiva de Roma. Nos primeiros dias do Império Romano, o fazendeiro adorava supostos deuses da terra e do céu, da colheita e da floresta. A natureza, irmãos, era para eles um deus, razão pela qual ele a personificava e a adorava. Adoravam a natureza. Em uma religião, melhor, o militar, por exemplo, o militar, ele por sua vez venerava deuses de origem grega, que era o Júpiter, né? Tem até um planeta que chama Júpiter, né? Que é o deus do céu, Netuno, o deus do mar, Plutão, o deus da região dos mortos e dos infernos, né? Para cada coisa eles tinham um deus, era um paganismo, um politeísmo tremendo ali, né, irmãos? E ali chega o evangelho. Olha o impacto que deu isso daí, irmão, né? Bom, isso eu estou falando em Roma, eu estou falando em Jerusalém. Os que são judeus, os que eram judeus, realmente acreditavam em um Deus só, um único Deus, e tinham os outros como pagãos, entende, irmão? Bom, também se dava ali, irmãos, vamos poder pegar exemplos. Em Atos dos Apóstolos 19, 34 e 35, vai retratar uma multidão fanática gritando por um espaço de quase 2 horas para a grande deusa Diana dos Efésios. Vocês podem pegar lá e ler, né? Culto ao imperador, né, que era uma coisa comum para eles. O imperador se achava um deus. Ao lado do animismo, havia muitos também que veneravam o imperador e davam-lhe nome de deuses, irmãos. Chamavam o imperador como se fosse deuses. Consideravam, em alguns casos, como os próprios deuses. Os cristãos repeliam esse tipo de adoração, porque não participaram e nem participavam desses cultos e eram violentamente perseguidos, mortos. Existiam religiões místicas também. Essas religiões místicas, elas faziam com que as pessoas acreditassem
em pessoas falecidas que eram consideradas como deusas, mantinham uma fraternidade tal que o escravo e seu senhor, o rico e o pobre, podiam unir-se como pessoas pertencentes ao mesmo nível, ok? E também a prática do ocultismo. Tudo isso se praticava em Roma. E quanta abominação! O ocultismo, religião mística, seus adeptos observavam credos e ritos misteriosos, praticavam magia, prediziam o futuro através de exame das entranhas de animais abatidos e através de certas aves. Para eles, o mundo estava cheio de espíritos e demônios. Realmente eles estavam muito errados sobre isso, né? Porém, que através das fórmulas mágicas eles eram chamados, esses demônios, e recebiam ordens para cumprirem de determinadas missões. Também tinha muita astrologia, irmão, astrologia tinha lá. E também eles acreditavam muito no zodíaco, no horóscopo. Também eram coisas populares nessa época. E muitos criam que as estrelas influenciavam o nascimento, a carreira e o futuro da vida humana em geral. Tá entendendo, irmão? E depois também surgiu outra parte, né? Que eu vou tentar passar aqui, porque eu não quero que esse vídeo seja muito longo, tá? Que eu vou fazer outros vídeos dentro desse contexto, sei? Vamos ver quantos minutos vai ter esse vídeo aqui. Eu tenho aqui anotações, tenho que passar para vocês. Vamos passar aqui agora a falar do Antigo Testamento. Nos livros dos profetas do Antigo Testamento, irmãos, encontramos muitas profecias sobre o nascimento de Cristo. Então quer dizer que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não existe isso de contendo, tá, irmão? Homens, alguns até cultos, outros indoutos, falavam da vinda de Cristo, do Messias, né? Os evangelhos registravam cumprimento dessas profecias. Se nós partimos do princípio de que período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vamos partir do princípio que houve entre o Antigo e o Novo uma era, assim, vaga, de 400 anos. Certo, irmãos? 400 anos. Cumpriram-se depois de 400 anos as palavras dos ungidos de Deus no Antigo Testamento. Certo, irmãos? Então, prestamos atenção nisso, irmãos. Muitos profetas, eu tenho aqui, posso ter uma lista de profetas aqui, mas poderia citar alguns como Daniel, como Isaías, Zacarias, né? E até mesmo alguns livros de Salmos já faziam menção do Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo, não existe nada que não aponte para Cristo. As profecias descrevem o Messias sobre dois aspectos. Nós podemos, primeiro, eu vou falar do aspecto do Messias somente rei, né? Salmo 2, versículos 6 e 8, Daniel 2, versículo 44, e Zacarias 6, versículo 12 e 13. Agora o Messias sofredor, o rei, salvador, o rei da glória, né? Isso é para vocês entenderem que ele sempre foi rei e rei da glória, ele é o rei da salvação. Mas aqui eu fiz uma divisão para vocês entenderem. Agora, Isaías 50, versículo 1 ao 11, vocês vão encontrar. 53, do 6 ao 12, Daniel 9, 26, Zacarias 11, versículo 12. Tanto estas como aquelas que se cumpriram. O Messias que viria como rei também teria que passar pelo sofrimento até a morte e a morte de cruz, para que se cumprisse a profecia do Antigo Testamento. Certo, irmãos? Por isso que estava escrito lá em Malaquias: eis que eu envio o meu mensageiro. Você pode encontrar alguma Bíblia que está escrito o meu anjo, né? Porque a palavra anjo em hebraico, eu vou ver se eu consigo pronunciar, é malar. Então, malar, eis que eu envio. Malar também quer dizer mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro, que irá diante de mim e virá ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor
dos exércitos. Malaquias 3, versículo 1. Bom, irmãos, eu quero esse vídeo aqui de 30 minutos, então eu posso falar alguma coisa sobre o cenário judaico na época de Cristo. O judaísmo, no primeiro século da era cristã, irmão, era uma religião baseada na revelação de Deus, através das Escrituras, isso é, da lei e dos profetas, certo? Os judeus enfatizavam o monoteísmo, quer dizer, acreditando num Deus só, e não era permitido sequer louvar ou admitir existência de outro Deus. Para entender bem o Novo Testamento, é importante estudar o judaísmo, de onde o cristianismo originou-se. Os ensinamentos do Novo Testamento sobre Deus, homem e pecado, salvação, graça, entende, irmãos? Glória ao nome santo do Senhor, oração e etc., têm suas raízes nas páginas do Antigo Testamento. Por isso que nós não podemos menosprezar o Antigo Testamento. Mas eu sempre aconselho para que aqueles que vão ler a Bíblia procurem, principalmente se você nunca leu, procure começar do Novo Testamento, porque senão você pode confundir alguma coisa, entendeu? Depois você lê o Velho. É melhor assim, é o meu ponto de vista. A Bíblia inteirinha não vai dar problema nenhum para ninguém. Porém, eu aconselho sempre ler o Novo Testamento. É a minha forma de ensinar, de expressar, e depois ler o Velho, né? O importante é ler a Bíblia inteira e ter na sua mente gravado o que está escrito. Mas é um conselho que eu acho, porque tem pessoas que não vão entender, vão se cansar, entendeu? Depois eu vou dar uma dica para vocês que estão lendo a Bíblia e estudando, tá? Para que você possa entender, irmão, muito bem isso, você vai entender que através da Escritura e das leis dos profetas, que foi enfatizada esse monoteísmo, não era por acaso, não é? Porque para nós entender bem o Novo Testamento e o judaísmo e o cristianismo, nós vamos ter que ver aonde originou-se os ensinamentos do Novo Testamento. Sobre homem, sobre Deus, sobre pecado, como eu acabei de falar agora, não é? Certa altura da história, irmãos, os homens que eram pagãos, né? Eles amavam a idolatria, desprezavam o Deus de seus pais. Nos tempos de Judá, conforme o seu reino e a nação amava e desprezava o melhor. A nação amava no tempo conforme o seu reino, conforme Judá, Israel, a nação amava amava ou desprezava o verdadeiro Deus. Houve momentos que eles desprezaram e que o Senhor pesou a mão neles também. A certa altura da história, os judeus foram forçados a cessar os sacrifícios de animais. E daí então, irmão, começaram a estudar a lei, a Torá. O escriba, que era a pessoa que estudava e interpretava a lei, passou a ser a pessoa de um grande prestígio entre os judeus. Até este ponto, a história do Templo de Salomão tinha sido o lugar central de adoração para os judeus, mas depois um novo centro de adoração surgiu após o exílio, que é a sinagoga, que era também um centro social, educacional, certo, irmãos, da comunidade. O rabino tomou o lugar do sacerdote. Muitas sinagogas começavam a aparecer, não somente na terra da Canaã, onde está escrito aqui que é Palestina, mas eu vou falar terra de Canaã, mas também em outras nações onde havia núcleos judaicos. Os judeus prosseguiam observando as festas que se originavam no tempo do Pentateuco, sendo a Páscoa a mais significativa. Então, dentro do judaísmo, irmãos, havia várias seitas religiosas. As mais conhecidas eram a dos fariseus e dos saduceus. Vocês estão entendendo? A palavra fariseu provém do verbo parash, significa separar-se, certo, irmão? Os fariseus constituíam a mais influente seita nos primeiros anos do Novo Testamento. Eram tradicionalistas à lei, tinha grande valor para eles a lei, para eles todos. E muitos eram virtuosos nos seus próprios olhos, porém a hipocrisia estava neles. Eles eram hipócritas
enquanto o comportamento parecia espiritual. Os irmãos estão entendendo? Esses foram os homens que mais deram trabalho para o Senhor Jesus. Eram homens religiosos. Hoje as pessoas abraçam uma religião achando que a religião vai trazer alguma coisa. A religião, irmão, a palavra religião vem da palavra religare, mas o único que ligou nós ao céu foi Jesus Cristo através do seu sangue. E a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Os saduceus, irmãos, por sua vez, derivavam esse termo de um sumo sacerdote dos dias de Davi. Salomão, chamado Zadok, segundo Crônicas 31:10 e Ezequiel 40:46, menores em número em comparação com os fariseus ou saduceus, detinham poder político e governavam a vida civil judaica nos dias de Herodes, ok? A teologia que apregoavam era a interpretação literal da Torá, que quer dizer lei, ou lei de Moisés, certo, irmão? Os saduceus não sobreviveram à destruição à destruição de Jerusalém. O farisaísmo tornou-se um alicerce do judaísmo ortodoxo moderno, que tem até hoje, né? Então eu quero iniciar agora aqui, deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Dá para me falar alguma coisa a respeito do Senhor Jesus Cristo através do Evangelho, e depois, em outro vídeo, eu falarei mais sobre esses assuntos. É evidente que o personagem mais importante do Evangelho, irmão, isso daí não tem nem dúvida, é o Senhor Jesus Cristo, conhecido em Israel como Yeshua HaMashiach, tá, irmão? Por quê? Porque o nome Jesus foi um nome transliterado, tá? Os autores dos 4 livros registraram com detalhes os fatos mais significativos da vida do Messias, de Jesus, o Cristo. Que saibamos, podemos dizer assim, tudo que nós sabemos em relação a Jesus Cristo, muito daquilo que sabemos está escrito ali, nos evangelhos, não é? Jesus nunca escreveu qualquer outra nenhuma obra literária ou nenhuma literatura. Entretanto, seus feitos e obras e palavras, ensinamentos, irmãos, eles ficaram registrados, entendeu, irmãos? Durante 3 anos do seu ministério, encontraram-se parcialmente relatados em todos os 4 evangélicos. Os 4 evangelhos contam os 3 anos que o Senhor exerceu o seu ministério diante da perseguição e da morte da cruz. Seu nascimento até a sua morte, Jesus é um personagem mais conhecido e popular das Escrituras. Tudo gira em torno dele, não existe nada que possa ser sem ele, tá ok, irmãos? E seu nascimento, sua morte, ele é o personagem mais importante. Dos 3.779 versículos que há nos 4 evangelhos, mais de 50%, quer dizer, 1934, foram proferidos por Jesus Cristo, certo? Mateus, Lucas descreveram a genealogia de Cristo. Também Marcos, e eles nos falam da tentação de Jesus. João descreve já um episódio do primeiro milagre de Caná da Galileia. O autor assim compartilha conosco histórias e acontecimentos, lágrimas, alegrias, vitórias que marcaram a vida do Messias na terra através da pena de cada evangelista. Podemos ver Jesus Cristo 100% Deus e 100% homem, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Então nós devemos dar glória a Deus, irmãos, constantemente, por termos esses 4 evangelhos à nossa disposição, pois não há outros escritos sobre a vida de Jesus. Não há, a não ser menções de poucos que viveram em seus dias, não é? Porém, nós sabemos que
e podemos dizer aqui, relatos alguns até têm relatos, né, que se fosse escrever tudo que o Senhor Jesus colocou, não caberia nos livros, né? E Jesus é o nosso Salvador. Não existe outro, não tem outro. Então, alguém fala assim que eu entrei esses dias num culto e uma pessoa disse assim que nada prova, né? Então, eu vou dizer para você que Flávio Joséfo, que é um grande historiador judaico, escreveu um pequeno parágrafo em um dos seus livros mencionados. Ele escreveu sobre Jesus. O historiador romano fala rapidamente da morte de Cristo e da existência de cristãos em Roma. Então, essa pessoa que falou que não tem prova, tem um historiador chamado Flávio Joséfo que prova isso. E não há muitas referências sobre o Messias no Antigo Testamento. Por isso devemos estudar bem e guardar em nossos corações as palavras dos evangelistas. Certo, irmão? São para nós obras literárias, inspiradas, ungidas pelo Espírito Santo, sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Salvador. Quero deixar somente esse vídeo hoje. Outro dia eu farei um outro vídeo aí abordando outro assunto do mesmo evangelho, para que vocês possam entender quanto difícil é ter um evangelho, ou entender o evangelho, e quantas pessoas hoje estão menosprezando e não querem nem que pregue o evangelho nas suas denominações. Eu sei, irmãos, que é um vídeo assim, pode não trazer muito interesse, mas é de muita relevância que você entenda muito bem o que você está carregando na sua mão e no seu coração, né, principalmente. O Evangelho de Cristo é a salvação para todo aquele que nele crê. Deus abençoe. Farei outros vídeos, em sequência continuarei esses vídeos e vocês poderão acompanhar. Se vocês gostarem desse assunto, peçam que eu farei diversos sobre esse, até sobre a história de Jerusalém, etc. Ok, irmãos? Deus abençoe a todos. Daremos sequência em breve. Paz e graça, paz de Deus e shalom.